Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a nossa meditação de hoje. E o texto que eu queria meditar com vocês é o Salmo 29. Salmo de número 29. Eu desejo que a graça e a misericórdia de Deus possa falar profundamente aos nossos corações através desse salmo. Salmo de número 29. É um salmo de Davi. E eu queria ler com vocês. Salmo de número 29, que diz assim a palavra: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Eu queria reler novamente o verso 10 e o verso 11. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Nós não sabemos o porquê da Bíblia chamar Davi de um homem segundo o seu coração. A Bíblia não explica. Ela só diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente lê os salmos de Davi, a gente percebe com muita clareza a relação profunda e íntima que Davi tinha com o Senhor. Quando a gente lê os diversos salmos de Davi, nós encontramos nos seus salmos de confiança, como o Salmo 23, por exemplo. Nós encontramos salmos de dependência e nós também encontramos salmos em que Davi está contemplando a glória e a beleza de Deus. Esse texto que nós lemos do Salmo 29 é justamente isso. O texto que nós lemos, Davi está contemplando a soberania e a força de Deus, ou a força de Deus através da sua soberania. Esse texto é muito bonito e eu fiz várias reflexões. O que Davi contempla nesse salmo talvez seja a sua pergunta. E para a gente entender todo o salmo, é muito importante a gente entender o que Davi está contemplando. Davi está contemplando uma enorme tempestade, com raios, relâmpagos e trovões. Possivelmente, Davi está contemplando essa enorme tempestade, com raios, relâmpagos e trovões, em um dos montes que ficava próximo a Jerusalém. Alguns acreditam que poderia até ser no Monte Carmelo, mas não se sabe ao certo. Só se sabe que possivelmente ele está contemplando essa enorme tempestade em um desses montes. E de lá desse monte, Davi consegue contemplar todo o percurso dessa grande tempestade e também Davi consegue contemplar a força dessa tempestade. Depois que eu li esse texto, eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei nessa pesquisa que fiz um pequeno mapa.
E nesse mapa, ele faz o percurso de toda essa tempestade, a partir do próprio texto que Davi citou. A partir do Salmo, você consegue observar os detalhes que Davi cita. Além da força dessa tempestade, que nós vamos ver na leitura do texto, a gente consegue perceber todo o percurso que essa tempestade fez. E o mapa que eu encontrei, ele mostra todo esse percurso, todo o caminho percorrido por essa tempestade. No centro do mapa está Jerusalém e o templo, então Davi está em um dos montes aí perto de Jerusalém. Nesse mapa nós vemos, a partir do verso 3, que o início dessa tempestade é no mar, e depois ela chega em terra firme, e essa tempestade vai pelo Líbano, o norte do Líbano, isso está no verso 5. Depois ele segue para o Monte Hermon, isso está no verso 6. Depois ele circula, passa pelo deserto, continua com muita força, vai pelo deserto de Cádiz, isso está no verso 8, e daí essa tempestade ela segue o seu curso e possivelmente depois que ela sai do deserto de Cádiz, ela vai e retorna para o mar. Depois de contemplar a beleza e a força dessa tempestade, e que nada seria capaz de impedir o seu avanço e os seus feitos no mar, na terra, no norte, no sul, nas árvores e nos animais, como a gente vai ver, Davi declara: Deus estava falando com poder e muita glória. Essa é a reflexão que Davi faz depois dessa bela contemplação. Irmãos, eu confesso que quando eu fui lendo o texto e tentando imaginar onde Davi estava, em cima de um alto monte, porque ele cita detalhes e todos os detalhes que Davi cita, só é possível alguém que está em uma alta montanha, então ele vê essa tempestade se formando no mar e depois ela se aproximando da terra firme, vem pelo Líbano, circula pelo deserto, passa pelas florestas do Líbano, como a gente vai ver, circula pelo deserto, passa pelo deserto de Cádiz e depois entra no mar novamente. Eu fiquei contemplando isso e deve ter sido uma imagem extraordinária você poder ver uma tempestade com tanta força, com raios, relâmpagos e trovões. E confesso que bateu uma inveja santa no meu coração, porque eu gostaria muito de ter uma visão dessas. Claro que com toda a segurança, Davi está tendo essa visão com toda a segurança, mas ele contempla algo extraordinário, a formação de uma tempestade e a força dessa tempestade. E aí Davi vai declarando: Deus está falando, ouçamos a voz de Deus, Deus está falando. E é justamente isso que eu queria refletir com vocês, irmãos. Depois de fazer essa introdução, essa elucidação, eu queria meditar com vocês no Salmo 29. Então, esses dois pontos já ficaram no seu coração, você já entende com clareza onde Davi está, em um alto monte, e o que Davi está contemplando, uma enorme tempestade. O que para muita gente seria e é uma visão de muito terror, Davi contempla a voz de Deus. Deus estava falando por meio dessa grande tempestade. Mas antes de detalhar o percurso e as consequências dessa tempestade, Davi inicia o verso 1 ordenando adoração ao Senhor. E é significativo isso, porque depois de contemplar isso, a conclusão que Davi chega pela força e pela glória de Deus mostrada através dessa tempestade, Davi declara que os seres devem adorar a Deus, louvar o seu nome. E é isso que ele diz aí no verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e força. Quando a gente lê o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, os filhos de Deus no livro de Jó, eles são apresentados como os anjos. Por isso que algumas traduções, se você ler esse Salmo 29 na linguagem de hoje, na tradução linguagem de hoje, você vai perceber que a própria tradução traduz os filhos de Deus como anjos. Porque pode ser isso mesmo. Talvez Davi esteja declarando aos anjos que eles devem adorar a glória e a força de Deus. E a gente encontra os anjos adorando em diversos textos. Um dos mais conhecidos é Isaías capítulo 6, quando a gente encontra os anjos em total reverência sobre o trono, voando com duas asas, cobrindo os pés com outras duas, cobrindo o rosto diante da soberania de Deus e diante do trono, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Davi pode estar no verso 1, sim, declarando aos anjos que continuem adorando a glória e a força de Deus. Outros comentaristas acreditam que Davi está se referindo aos seres humanos mesmo aos filhos de Deus. Independente de quem seja, ou para os anjos, ou para os filhos de Deus, o que Davi afirma é que a adoração tem um princípio, que nós devemos adorar Deus pela sua glória e pela sua força. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus eterno. E através de uma tempestade, que é nada para Deus, Davi viu a sua glória e o seu poder. Davi observou a força de Deus e ordena que a criação, os anjos ou os seres humanos adorem a Deus pela sua glória e pela sua força. E a força de Deus nos fortalece. A força de Deus nos anima. A força de Deus é também a nossa esperança. Porque nós cremos num Deus que é poderoso. E além de trazer segurança para o seu povo, traz temor ao nosso coração. Nós vamos ver, irmãos, que a força de Deus mostrada nessa tempestade deveria fazer com que o povo, os seres humanos, se prostrassem diante da sua força e rendessem glórias a Ele. Verso 2, Davi vai dizer assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor. Eu quero explicar essa expressão. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, aquilo que é digno da majestade divina. Davi diz que na adoração nós devemos expressar algo que é digno da majestade divina de Deus. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não pode ser qualquer adoração ou de qualquer maneira, mas uma adoração devida ao seu nome, que seja digna da majestade divina. E quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu fiz sobre a minha adoração, que passa pelo templo e percorre pela vida, é se a igreja, se nós estamos oferecendo a Deus aquilo que é digno da sua majestade. Faça essa reflexão. O seu comportamento, o seu coração, a sua entrega é uma adoração que é de acordo com a majestade de Deus, que é uma glória devida ao seu nome, é uma adoração que se aproxima da majestade de Deus. Com o passar dos tempos, a gente não vai entregando a Deus o nosso melhor. A gente não vai entregando a Deus uma adoração que seja devida à majestade dele.
E a gente precisa rever isso, irmãos. Isso passa por coração, isso passa por entrega, isso passa, quando eu estou me referindo a culto, por pontualidade. Porque nós estamos em culto, entrando na presença desse Deus poderoso. E que através de uma tempestade forte gerou temor no coração de Davi, ao ver que aquele que estava produzindo a tempestade é um Deus poderoso em força e majestade. Por isso ele diz: tributai ao Senhor uma glória, uma adoração devida ao seu nome. Vou repetir, ou seja, aquilo que é digno da majestade de Deus. Então nós precisamos refletir mesmo se os nossos louvores estão equiparados à glória e à majestade dele. Se as nossas orações, se as nossas leituras em culto, se o nosso comportamento em culto é uma adoração devida, que se aproxima da majestade de Deus. Acho que esse é o momento para a gente refletir sobre isso também. Do verso 3 até o verso 10, Davi vai declarar que ouve-se a voz de Deus na tempestade. E ele vai dizer isso 7 vezes. Davi vai repetir 7 vezes que escutou a voz de Deus na tempestade. Eu preciso explicar algo sobre isso, porque essa tempestade aqui não são as tempestades da nossa vida, como muitas pessoas fazem. Pegam esse texto e fazem uma aplicação da seguinte maneira: Davi ouviu a voz de Deus na tempestade, então nas suas tempestades ouça a voz de Deus. É claro, irmãos, que Deus fala conosco nas nossas tempestades, mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Davi está literalmente diante de uma grande tempestade com relâmpagos, trovões, isso vem se aproximando da terra firme onde ele estava, e todo o barulho dos trovões, do relâmpago, do vento, Davi diz que esse barulho, ele escuta a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus através de toda essa ação poderosa. Ele vai repetir isso 7 vezes, que ele escuta a voz de Deus. Verso 3, veja aí, você está com sua Bíblia aberta, eu creio. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Veja, como eu disse, Davi está no monte, está contemplando o início daquela tempestade que está lá no mar. Por isso que ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, porque os trovões, as nuvens estavam sobre as águas do mar, e troveja o Deus da glória. Davi está ouvindo diversos trovões. O Senhor está sobre as muitas águas, verso 3. Aí ele segue aí no verso 4. Deve ter sido uma imagem linda, profunda e extraordinária. Eu daria tudo para ver o que ele viu. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, despedaça os cedros do Líbano. Você viu eu recitando aqui o percurso desse versículo, ou percurso dessa tempestade, e Davi diz no verso 5 que essa tempestade se aproxima da terra, entra pelas florestas do Líbano e quebra os cedros do Líbano. O cedro é uma árvore muito grande, muito forte e muito bonita. Inclusive, você encontra no Velho Testamento esse paralelo entre a força do povo de Deus e os cedros. Existem algumas referências bíblicas mostrando a força a partir dessa árvore que é o cedro. E Davi diz que essa tempestade ela é tão grande que ela entra pelas florestas e a força do vento, a força da chuva vai derrubando os cedros do Líbano. Verso 6, ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como boi selvagem. Eu acho profundo demais o que Davi diz aqui. O Líbano e o Sirion são montanhas, são montes.
E Davi diz que a força dessa tempestade, ela abala, ela balança essa montanha, o Líbano e o Sirion. E aí Davi cria essa imagem de que essas montanhas, elas saltam como um bezerro, verso 6, e saltam como bois selvagens. Porque a força dessa tempestade, ela é devastadora ao ponto de balançar esses montes, o Líbano e o Sirion. Verso 7, irmãos, para a gente seguir. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A maioria dos comentaristas afirmam que o que Davi está dizendo no verso 7 é que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Ele está se referindo aos raios e aos relâmpagos que vêm junto com essa tempestade. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Lembra do percurso? Sai do Líbano e vem com muita força pelo deserto. E Davi diz no verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando eu leio esse texto, versos 7 e 8, o texto como um todo, que as chamas de fogo, dos raios e dos relâmpagos que saem dessa tempestade, balançando os montes, derrubando os cedros do Líbano, e Davi com seu coração em total devoção escuta a voz de Deus, eu me lembro do que diz Romanos, capítulo 1, versículo 18, de 18 até 21, e eu vou ler para vocês, que diz assim, irmãos, veja como tem tudo a ver. Davi ouviu a voz de Deus através dessa tempestade. E ao ouvir, ele iniciou o verso 1 dizendo, tributai a ele toda a honra, toda a glória, adorem a ele, entreguem algo a ele que seja de acordo com a sua majestade. Mas veja o que é que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, que trocam a verdade pela injustiça ou pela mentira. Os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aí Paulo diz, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Deus manifestou a todo ser humano o seu poder, a sua força e a sua glória. Como Deus fez isso? Paulo diz no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Paulo diz que Deus mostra o seu poder, os seus atributos, a sua força, a sua glória pelas coisas que foram criadas. A criação mostra o poder de Deus. Os seres humanos deveriam olhar para a criação e chegar a uma conclusão: Deus existe. Isso não pode ter vindo do nada. Tem que ter um Criador, tem que ter alguém que controle isso, que tenha domínio sobre todas essas coisas, e é isso que Paulo diz. E Paulo termina o verso 20 dizendo, tais homens são por isso indesculpáveis. Por que Paulo diz que os homens são indesculpáveis? Porque eles olham, eles percebem, eles enxergam a força de Deus, a glória de Deus pela criação, e mesmo assim eles se rebelam contra Deus, eles viram as costas para o seu Criador como se ele não existisse. E ainda mais, na sequência, Paulo diz que ao invés de adorar o Criador, eles adoram a criatura. Aquilo que Deus criou, eles adoram aquilo que Deus criou, mas não adoram o Criador de tudo aquilo. Os caldeus da época de Davi afirmavam que Baal era o deus dos trovões. Davi diz que tem Baal nenhum no mar, nem tampouco nos trovões. Quem fala pelos trovões é o Senhor. Ele é o Criador e ele controla as tempestades
e os trovões, os raios e relâmpagos. Baal não existe, quem existe é o Senhor. E os caldeus eram indesculpáveis, porque atribuíam a um Deus que não existe a soberania do Criador. E Paulo diz que os homens continuam sendo indesculpáveis por isso. Porque diferente de Davi, que enxerga o Senhor e contempla Deus naquela força poderosa e manda os seres espirituais, os seres humanos adorarem Deus na beleza da sua santidade. Irmãos, vamos seguir para a gente não se demorar muito. Eu confesso que eu falaria mais de 1 hora, porque esse texto é muito rico. Mas você está cheio de menino aí, menino correndo para lá e para cá, eu sei que é uma agonia danada. Verso 9. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. Desnudar os bosques é quando essa tempestade entrou pelos bosques, derrubando os cedros, ela abriu uma grande vala no meio da floresta e passando, derrubando, devorando tudo com poder e força. Mas veja o que é que Davi diz no verso 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Isso aqui é muito interessante. As corças eram alguns animais que, quando essa tempestade entrou floresta adentro, antecipou o parto de alguns animais. Eles deram cria por conta da força dessa tempestade devastando tudo por dentro da floresta. Mas Davi diz no final do verso 9, e no seu templo tudo diz glória. Possivelmente, onde Davi estava, além de ver a força da tempestade, ele também viu o templo de Deus, onde a Shekinah de Deus se manifestava, onde o povo se reunia para dar glória a Deus. Então a criação vinha proclamando e o povo de Deus no templo estava declarando glórias a Deus nas maiores alturas, irmãos. Porque o povo de Deus tem essa sensibilidade. Com tempestade ou sem tempestade, o templo era o local da adoração e no templo a glória de Deus era manifesta através do culto, porque através do culto em congregação a igreja glorifica o nome de Deus e presta total reverência à sua soberania. E dentro do templo o povo dizia glória, porque quando a igreja se reúne no templo ou em qualquer local, em culto, ela glorifica o nome de Deus, ela percebe, ela enxerga a glória de Deus. Isso é um privilégio enorme que o povo de Deus tem de declarar a sua glória. Verso 10 é o penúltimo versículo. Davi diz: o Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Quando a gente lê isso, a gente não consegue não lembrar do dilúvio que a gente viu a semana passada, da época de Noé, devastando tudo, com grande juízo. E Davi diz que o Senhor preside, está à frente, ele é o rei daquele dilúvio que Gênesis relata, de todos os outros que vieram ou que podem vir pela frente. Deus preside as muitas águas. Deus presidiu o dilúvio em juízo, devastando tudo. Deus presidiu as tsunamis que aconteceram na história, presidindo tudo, controlando tudo, porque Ele é o Senhor. Isso não é o acaso, não é apenas a força da natureza. É a força da natureza, mas que tem alguém presidindo ela. É isso que a Bíblia ensina. As placas que balançam dentro do mar, fazendo um grande terremoto, e que a ciência explica, a Bíblia também explica que tudo isso tem alguém no controle, e isso é o Senhor. Ele preside todos os dilúvios, as muitas águas estão sob o controle do nosso Deus. Mas eu preciso também dizer algo sobre o juízo de Deus. Deixa eu ler logo o verso 10, que a gente termina. O Senhor, além de presidir os dilúvios em juízo, Davi termina dizendo que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz.
voltando para o dilúvio, você lembra que Deus também mostrou muita graça naquele dilúvio, avisando o povo não ouviu, mas ele fez uma aliança. Há uma aliança nos céus, que Deus garante que não vai mais destruir o mundo com água. E que essa aliança é de proteção ao seu povo. E essa aliança a gente vê através do arco-íris, que o mundo ímpio fez uma bandeira do pecado. A bandeira LGBT é as cores do arco-íris. O que eles não sabem é que é a aliança da graça de Deus, do Deus poderoso, que poderia devastar o mundo com dilúvio, que poderia destruir o mundo com um pequeno vírus. Mas Davi diz que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Deus ama o seu povo, fez uma aliança com o seu povo e vai proteger o seu povo e protege o seu povo com paz. O Senhor preside todos os dilúvios. O Senhor preside todas as coisas. Ele é o Senhor. Esses dias eu estava conversando com Jaque e dizendo a ela, amor, como Deus poderia devastar o mundo com um pequeno vírus. Porque Ele é Senhor. Então Davi viu uma enorme tempestade com seus feitos derrubando os cedros do Líbano, balançando as montanhas, circulando pelo deserto, voltando novamente para o mar, Jerusalém no centro, o povo protegido, dando glória a Deus, adorando o seu nome. E a conclusão é essa, irmãos, é que Deus, esse Deus poderoso dá paz ao seu povo, guarda o seu povo, e pelo seu Espírito ele produz paz ao nosso coração. E eu termino também citando uma contemplação que não foi feita por Davi, mas foi feita por Josué Rodrigues, e que nós cantamos essa canção, e é uma canção que eu amo demais, e eu acho que tem tudo a ver com o que Davi disse, e tem tudo a ver com essa mensagem. Eu vou recitar essa contemplação de Josué Rodrigues, quando ele diz, eu olho o mar e vejo que imenso é o mar, mas o homem não consegue dominar o mar. Mas para o Senhor, ele é como uma simples gota de orvalho. Olho para o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abranger com só relance do seu olhar. Olho para o sol, quando despontando vem, trazendo a luz, aquecendo o dia. Mas o seu brilho não tem o fulgor, não tem mesmo, não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis elas são. Assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam. Nós buscamos a Deus em fé. E Deus derrama as muitas bênçãos sobre o seu povo. Descansemos na soberania dele e confiemos em que a boa mão do Senhor está conosco. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. No nome do Deus que é poderoso, no nome do Deus que controla todas as coisas, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.